Lucas 6, verso 20. Veja só, queridos. Olhando para os discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres. E veja que aqui ele não adiciona pobres em espírito, que ele foca realmente nos pobres. Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. E agora vem a diferença. No sermão da planície, além dos bem-aventurados, tem os ais. Verso 24. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de você, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados dele trataram os falsos profetas. Aí complicou, né, queridos? Porque Jesus aqui, em Mateus 5, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. E não falou nada dos ricos. E agora em Lucas 6 ele bate de frente e fala, ai de vocês, ricos. Ai de vocês, porque vocês tiveram a consolação. Vocês riram, vocês se fartaram. E vocês vão padecer depois. E por que Jesus está falando assim, queridos? Por que essa crítica tão dura aos ricos? Porque a riqueza, ser rico ou pobre, isso não é um critério moral, isso não pode ser um critério de avaliação se uma pessoa é uma pessoa boa ou má. Será que Deus vai fazer isso só porque uma pessoa é rica, ele vai punir? Só porque uma pessoa é rica, o próprio Deus vai recriminar essa pessoa e dizer, ai de vós, só porque ela tem mais dinheiro na conta do que outra pessoa? Não faz muito sentido, né, queridos? Um Deus justo tratar dessa forma. Mas aqui, queridos, o que precisa, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, por que Jesus está falando dessa forma, é tão dura com os ricos, seria, trazendo aqui para o nosso contexto, imagine eu disser assim para você, ou alguém dizer para você, ai dos políticos, porque eles vão ter que se ver com Deus. O que está subentendido numa afirmação dessa? Ai dos políticos, porque eles terão que se ver com Deus. Não é porque a pessoa, por ser política, por ser uma pessoa que está trabalhando na política, porque tem um cargo político, Deus vai punir ela porque ela é um político. Não é isso que a afirmação está passando, correto? Vocês conseguem compreender isso? Só porque a pessoa é um prefeito, um vereador, Deus vai puni-la? Não, não faz sentido nenhum. O que está subentendido nessa afirmação? É porque, em geral, essa categoria tem uma reputação tão ruim, que o que está querendo se dizer, o que se está subentendido é, ai dos políticos desonestos, corruptos, porque a justiça divina não falha. Então é isso que está subentendido. E é isso que Jesus também está subentendendo aqui. Qual o problema dos ricos? É porque muitos deles estão explorando, estão esmagando outras pessoas. Jesus está falando o óbvio. Deus está do lado dos fracos e dos oprimidos. Porque, vejam comigo, Deus vai estar do lado dos corruptos, poderosos, ou das pessoas que estão sendo exploradas, da população pobre explorada? É claro que Deus vai estar do lado daquele que está sendo explorado. Deus vai estar do lado de um latifundiário que tem trabalho semi-escravo, ou vai estar do lado daqueles trabalhadores que estão sofrendo numa condição indigna? É claro que Deus vai estar do lado daqueles trabalhadores que estão sofrendo. Será que Deus vai estar do lado dos grandes fabricantes de calçados? Ou vai estar do lado das crianças que estão sendo exploradas nessas fábricas em condições subhumanas? Aí Jesus está dizendo, ai de vocês, ricos, nesse sentido. Poderosos corruptos, pessoas que exploram, pessoas que massacram os pobres e os indefesos. Essas pessoas vão ter que se deparar com Deus, e ai deles quando chegar esse dia. Então Jesus não está atacando a riqueza por si, está atacando a forma corrupta e exploradora que muitos adquiriram as suas riquezas através desses meios. Abra comigo em Tiago, capítulo 2, queridos, por favor. Calma que eu vou chegar lá no pobre de espírito. Vamos aqui primeiro criar todo um conhecimento antes de chegar lá. Tiago, capítulo 2, verso 5. Olha o que se diz. Ouçam, meus amados irmãos,
Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé? Veja só, que ele não está falando como alguns lugares se ensina. Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos. Não. Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé. Esse é o propósito de Deus. Essa é a maior prosperidade que Deus tem para o ser humano. Para serem ricos em fé e herdarem o reino. Porque essa é a grande recompensa do Evangelho. Serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. É isso que ele prometeu, o reino. Mas vocês têm desprezado o pobre. Olha só, porque é um dos motivos da bem-aventurança. Para que ninguém aqui, nem em lugar nenhum, se despreze o pobre. Vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então, está aqui a advertência contra os ricos. Por quê? Não é o rico em si, mas porque muitos deles, talvez até uma maioria, oprime, muitos deles massacram, muitos deles cometem injustiças e levam o pobre para os tribunais e o pobre mal tem como se defender. E aqui fala, por que você está desprezando o pobre e dando valor ao rico? Não, em Deus não se faz acepção de pessoas. Muito menos desprezar o pobre, muito menos exaltar o rico por causa meramente da riqueza dele. Queridos, essa questão da riqueza, ai dos ricos, não é meramente por causa da forma, muitas vezes, desonesta, ou corrupta, ou exploradora que eles alcançaram as riquezas, mas também por causa do acúmulo excessivo. Agora, poucos meses atrás, uma ONG lançou uma pesquisa que os 8 cidadãos mais ricos do planeta, 8 pessoas, têm a mesma riqueza equivalente à metade da população mundial. Arredondando aí, 8 pessoas têm o mesmo dinheiro que 4 bilhões de pessoas, as 4 bilhões mais pobres. 8 pessoas. Imagina isso, queridos. Tem pessoas que dizem, ai, como eu gostaria de ser um desses 8 mais ricos. Eu não gostaria de estar na pele deles, queridos. Eu não gostaria. Porque eles vão ter que se ver com Deus. De ter uma fortuna tão gigantesca, quando tem pessoas morrendo o tempo todo de fome e de miséria. Você quer estar na pele dele? Eu não quero. Ou eu estaria para distribuir essas riquezas, ou ajudar pessoas, seja até criando fábricas, ou o que quer que seja, para se empregar. Não meramente jogando dinheiro para o ar e distribuindo, não. Até para gerar emprego. Eu não gostaria de estar na pele dessas pessoas. Alguém pode dizer, não, mas eles conseguiram esse dinheiro, esse poder, essa riqueza, com muito esforço, trabalhando 16, 18 horas por dia, se matando de estudar, com muita coragem para entrar em negócios arriscados, com muita inteligência. Isso tudo é verdade. Isso, claro que eles têm um grande mérito e ninguém pode tirar isso deles. Só que se eles, qualquer um desses 8, ou de qualquer um dos 100 mais ricos, tivesse nascido numa favela da África, eles não teriam nem 1/1000 do que eles têm. Provavelmente teriam até morrido de fome. Então, se eles tivessem nascido numa favela da África, no meio de uma tribo lá no Amazonas, ou numa tribo de beduínos no deserto do Saara, eles não teriam nada disso. Então, que eles têm os seus méritos? Têm, mas eles têm que ser muito gratos, porque nasceram num lugar bom, tiveram saúde para isso, tiveram vida para isso, porque poderiam ter morrido ao nascer, ou com 2 anos de idade, com 3 anos de idade. Tem um cérebro funcionando bom, Deus deu diversas oportunidades. Então, que ninguém saia se gabando assim. E que a pessoa tenha essa consciência. Meu Deus, eu tive essa oportunidade, por que eu não posso ajudar alguém que não teve? Muitos, claro, até têm e desperdiçam. Na preguiça, ou no comodismo, ou seja lá como. Ou porque a pessoa também não tem interesse de ter tanta riqueza. Mas que cada um entenda o privilégio que cada um tem. De todos nós aqui, por exemplo, de ter nascido em um país e em condições muito boas para nos desenvolvermos.